E aí pessoal, tudo bom? Sou Rodrigo César e trago mais um vídeo instrutivo sobre o meio do transporte de cargas leves. Hoje eu trago para vocês como calcular o preço do frete de van e Fiorino. Muita gente tem essa dúvida do que levar em consideração a calcular o frete, a passar um preço para um cliente, uma transportadora. Você como autônomo que está iniciando no setor de transporte não tem muita ideia, muita noção de qual preço está repassando para a transportadora que vai te contratar, ou está aceitando a proposta da transportadora, se é justa a proposta que está sendo repassada até você. Vou falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Frete de van e Fiorino, muita gente tem essa dúvida de qual valor estabelecer. E a primeira coisa que você tem que levar em consideração são, na verdade, duas coisas. A primeira coisa é a base, né, de todo o cálculo de frete, que é o quilômetro rodado. Isso para fretes dedicados, carga completa, né? A segunda coisa que você tem que levar em consideração são os custos decorrentes daquele frete. Mas tem uma terceira coisa que muitas vezes alguns autônomos eles não atentam, que é o quê? O valor agregado que você vai estar somando aquele frete. O que eu quero dizer com valor agregado? Se eu falar aqui para você como calcular o preço do frete, mas que tipo de frete é esse? É um frete carga seca? É um frete refrigerado? É um frete com mais de uma entrega? Existe algum serviço que você vai prestar além do simples transporte? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você pensa em entrar no mercado de frete. Existem outros serviços que vocês podem pesquisar e estar agregando ao frete em si, ao transporte em si, e também esses serviços extras, além de agregarem um valor ao serviço que você vai estar prestando, também vai ter um custo agregado àquele serviço que você está prestando. Vamos tomar aí, por exemplo, né, a carga refrigerada. Tem algumas vans e Fiorinos, sim, que trabalham com baú refrigerado, baú frigorífico também. E esse é um serviço, sim, mais caro, tanto pelo custo, o custo, né, da máquina estar funcionando ali, refrigerando o tempo todo, o custo de combustível, quanto também o valor que você vai estar agregando ao seu cliente para fazer aquele serviço, que não é um serviço de carga seca simples. Então, isso é algo que você tem que estar em mente quando você planeja entrar no setor de transporte, que tipo de serviço você quer prestar. Ah, Rodrigo, eu trabalhei muito tempo com instalação de máquinas, né? E eu vi que tem uma oportunidade de agregar tanto o serviço de transporte quanto de instalação. Ou seja, você uniu dois serviços e se tornou um profissional mais especializado no mercado do que quem apenas faz o frete, o transporte. Então, você se diferencia no mercado, agrega um valor, entrega uma solução melhor ao seu cliente, à sua empresa, a empresa que você vai estar prestando serviço, né? E você vai ter um faturamento maior devido a esse valor que você vai estar entregando a mais. Então, quando você considerar o custo do frete e quando considerar o valor que você vai repassar, considere sempre as condições do serviço. Mas falando simplesmente do frete, apenas do frete. Rodrigo, frete de carga seca. Como é que eu calculo o frete de carga seca? Frete simples. Ó, comprei uma Fiorino, Rodrigo, carga seca. Comprei uma van, carga seca. Quero fazer um transporte dedicado. Como é que eu faço esse frete? Primeira coisa a se considerar, valor do quilômetro rodado. E existe uma polêmica muito grande em alguns outros vídeos que eu postei em outras redes, sobre valor de quilômetro rodado. O valor hoje, médio no Brasil, está girando em torno para Fiorino de 1,50 o km rodado. Tem gente aí que diz que faz a 2, faz a 3, faz a 4 quilômetros o km rodado. Eu não vou desconfiar das pessoas, né? Cada um que sabe da sua própria realidade. Mas pela realidade que a gente vê no mercado aí, 1,50 é o que está sendo praticado hoje, 1,70 é uma média já boa, R$2 é uma média aí de quilômetro rodado estourada. Então, isso é o princípio, vamos dizer assim, do frete simples, o valor de quilômetro rodado. 1,50 ali na média boa, na média de Fiorino, né? Às vezes até abaixo do que isso aí,
e 2,50 para van, VUC, é o que está sendo praticado hoje no mercado. Lógico, existem algumas situações que se pode estar pagando mais. Isso eu estou levando em consideração, gente, fretes viagem, fretes urbanos, eles tendem a pagar mais, um valor maior por quilômetro rodado. No entanto, é menos quilômetro rodado. O frete viagem, ele paga menos por quilômetro rodado, porém a quantidade de quilômetros que você vai rodar é bem maior. Por ser um serviço, muitas vezes, de uma entrega, de duas, no máximo 3 entregas, geralmente em média. Mas na maioria das vezes aí, de apenas uma entrega. Então, é um quilômetro, de fato, rodado menor, mas uma maior quantidade de quilômetros. Então, primeira coisa para você considerar no cálculo do seu serviço, do seu frete, é o valor de quilômetro rodado. E a segunda coisa a se considerar é o custo. Quanto é que eu vou gastar, Rodrigo, de combustível para fazer esse frete? Quanto é que eu vou gastar de alimentação? Quanto é que eu vou gastar, se precisar ter alguma hospedagem, quanto é que eu vou gastar de hospedagem? Tudo isso tem que ser levado em conta antes de você estar passando um orçamento para uma transportadora, para uma empresa, para uma distribuidora, para um cliente seu. Outra coisa a você levar em consideração nos custos do frete são as condições do serviço. Vou tomar, por exemplo, um frete que eu fiz há poucos dias atrás. Foi um frete de uma distância razoavelmente média, digamos assim, de 300 quilômetros para fazer uma entrega. Só que nesse frete aconteceu uma complicação na hora da entrega e poderia existir a possibilidade de eu ter que dormir na cidade. Ou seja, um frete que era simplesmente uma entrega simples, num local, numa torre de celular, né, de telefonia, para um técnico lá, se tornou um frete mais demorado e que poderia acontecer de eu ter que passar mais uma diária lá, perder mais uma diária e até dormir, ter mais gastos naquela cidade a 300 quilômetros da minha base, a 300 quilômetros de onde eu moro, ou seja, os custos aumentariam. Então, toda essa possibilidade de você conhecer do serviço que você vai prestar, é sempre bom ter esse conhecimento, lógico. Nem sempre dá para a gente ter o conhecimento total do serviço. Já aconteceu muitas vezes de eu ter que fazer uma entrega rápida, principalmente em CDs, em centros de distribuição, e chegar lá, a entrega que deveria ser rápida, demorar. Mas você conseguir prever com o máximo de exatidão possível essas coisas que podem acontecer e que vão incidir no custo do seu frete, é bem melhor para que você tenha uma noção maior da lucratividade, do lucro que você vai ter. Como eu sabia, né, dessa possibilidade, eu já tinha feito esse tipo de frete antes, que é frete de telecomunicação, então eu cobri um valor passando um pouco ali para cobrir esse possível custo. E é algo que vocês têm que ter em mente, né? Quando você for fazer um frete, se você tiver conhecimento daquele segmento que você vai prestar, no segmento de telecomunicação, eu já sei como funciona. Se você tiver, aquela transportadora trabalha com isso. Então, se você tiver conhecimento sobre como funciona aquele segmento, isso é muito importante para que você saiba os fatores que podem acontecer ao longo daquele serviço que você vai prestar. Para trazer um exemplo, para trazer uma forma melhor de ilustrar como calcular o preço do frete, eu vou para a tela do computador agora, mostrar para vocês um cálculo na prática, fazer um cálculo na prática do valor do frete. Vamos lá? Então, pessoal, para trazer aqui o exemplo prático para vocês, eu vou reproduzir o frete que eu trouxe de exemplo, né? Nós coletamos aí na cidade de São Pedro, saímos de Parnamirim, fomos até o interior do Rio Grande do Norte, cidade de São Pedro, fizemos a entrega em Mossoró e depois retornamos aí à base na cidade de Parnamirim. E no total aí deu, né, pelo Google Maps aqui, a ida até a coleta, a entrega e o retorno à base, 547 quilômetros, certo? E para fazer esse cálculo aqui, eu vou fazer o uso de uma ferramenta, de uma planilha de cálculo de fretes. Essa planilha faz parte, pessoal, do curso que eu ministro, o curso Transportador Autônomo do Zero. Ela está aqui sendo disponibilizada gratuitamente, certo?
Mas existem outras planilhas, como planilhas de manutenção preventiva do veículo e outros materiais que estão disponíveis lá no meu curso. Para você que está iniciando no transporte, ou você que já é da área do transporte de cargas, já trabalha aí com alguns alunos do meu curso, já trabalham, mas querem adquirir mais conhecimento, certo? É um curso ótimo, muito interessante para você. Eu estou disponibilizando aqui um QR Code aqui para você ter acesso à primeira aula do curso gratuitamente. Vai lá, sem compromisso, assiste a aula. Se você achar interessante essa aula, se fizer sentido para você, eu recomendo que você, fortemente, né, que você venha a adquirir o curso. Ele está com um desconto de 30% através de um cupom de desconto ROTA30, que vai te dar 30% de desconto e por menos de R$ 40 ali, o valor do almoço, você vai estar adquirindo um material muito bom, um material que vai trazer um conhecimento muito legal para você. Você vai estar participando aí de um grupo exclusivo, né, um grupo dos alunos do curso, na qual eu trago bastante atualização para quem está aí em adquirir o curso, né? E vai ter um contato mais direto comigo aí através do WhatsApp também, para tirar algumas dúvidas e pegar aí algumas dicas. Fora todas as aulas e o material extra, né, que é disponibilizado aí para vocês. Por exemplo, tem uma apostila que é vendida, né, separadamente, que é um e-book, na verdade, que é para ajudar você a fazer a sua divulgação do seu trabalho, você que trabalha com transporte. E se você adquirir o curso, esse e-book, essa apostila, ela é disponibilizada gratuitamente com material extra do curso. Então, recomendo fortemente, pelo menos assiste sem compromisso a primeira aula gratuita. Beleza? Então vamos aqui para a planilha, pessoal. A gente vai utilizar essa planilha aqui agora, certo? Para estar fazendo a simulação de como você vai fazer o valor do seu frete, né? De como você vai precificar aí o seu frete. No exemplo que a gente pegou aqui, ida e volta, ida, coleta, entrega e retorno deu 547 quilômetros. E essa quilometragem total da rota que a gente vai estar colocando aqui, certo? O rendimento do veículo, né, em termos de combustível, quanto o teu veículo faz. A gente vai fazer uma simulação de uma entrega de Fiorino. Então vamos colocar aqui, né, na média aqui, que a Fiorino vai estar fazendo aí em torno de 12 km por litro, certo? E vamos colocar aqui o preço da gasolina aí, o preço médio aí de R$ 5,70, o valor do combustível, né, valor da gasolina, certo? Então, o total de combustível consumido nessa viagem é de R$ 259. Se você quiser aprender a calcular manualmente, digamos assim, sem a planilha, o valor do combustível numa rota, é só você pegar a quilometragem total percorrida na rota, dividir aí pelo rendimento do seu veículo, se ele faz 12, 13, 14 km por litro, e multiplicar pelo preço médio do combustível. Você vai ter aí o que você vai gastar aí nessa rota em termos de combustível, valor, né? Em termos de combustível. Vamos colocar aqui que nesse frete, né, Parnamirim, São Pedro, Mossoró e retorno a Parnamirim, se gasta aí, vamos colocar aqui R$ 30 de almoço, né? Vamos colocar aqui nesse valor de alimentação. Pedágio, não tem pedágio nessa rota, certo? Então vamos colocar 0 aqui. Hospedagem não foi necessário, né? Não é necessário. Mas vamos dizer que a gente vai ter um gasto extra, certo? Em torno aí de R$ 30, com coisas diversas, né? Então, o custo total do frete, a planilha vai calcular aqui automaticamente. O custo total é de R$ 319, certo? E aí a gente vai tomar como referência o quilômetro rodado de Fiorino, algo em torno aí de 1,70 o km rodado. Então, aqui onde tem valor do km rodado, vamos colocar 1,70, 1,7, certo?
E aí, o que acontece? O que a planilha está fazendo aqui? Ela está pegando essa quilometragem total de 5,47 e multiplicando por 1,70, né? Então, você tem aqui um frete de R$ 929, certo? Ao custo de R$ 319. E aí, a margem de lucro, o lucro desse frete aí, foi algo em torno de R$ 610, certo? Então, com isso, você obteve três coisas. Utilizando o valor de referência, né, de quilometragem de uma Fiorino, você pode colocar o valor de referência da sua região, seja 1,70, 1,50, 1,60, algo em torno de 1,70 a 1,50, que é onde gira aí o valor médio de Fiorino nacional hoje no Brasil. Tem pessoas que dizem que faz até mais do que isso, mas gira em torno disso aí, certo? Utilizando esse valor de referência, ele calcula que, multiplicado pela quilometragem, um valor de referência de R$ 929, o custo de 319 e uma margem de lucro de 610. Se houvesse valores com pedágio, você iria inserir aqui, certo? E valores com hospedagem também. Eu coloquei essa opção aí na planilha, certo? Você colocaria aqui também. Se você fosse calcular manualmente, você teria que fazer a somatória de todos esses custos aqui, mais o valor do combustível, né? Que é o que a gente colocou aqui agora, certo, pessoal? Então, utilizando isso aqui, pessoal, você tem uma base de quanto calcular em torno do frete. Se você tem R$ 929, né, e 90 centavos que ele calculou aqui, vamos arredondar para R$ 930, certo? Menos o custo total do frete aqui de 319, que a gente vai arredondar aí para 320, você teria um lucro de 610. E aí, dentro desse frete, você vê se esse lucro é interessante para você. Ah, não, Rodrigo, esse lucro é interessante, para mim bastaria aí ter, na minha previsão, lucrar R$ 500 por dia. Dentro dessa quilometragem aí, dentro desse serviço, seria interessante. Então, você já sabe que nessa estimativa aqui de R$ 610, se você tirar os R$ 110, você lucra aí os R$ 500 que você tem, digamos assim, de expectativa. Então, você pode ter essa margem para negociar com o seu cliente. Caso o seu cliente veja que 930 e 950, vamos dizer, seja um valor muito alto, você pode aí reduzir algo em torno de 100, 130 reais aí para chegar aí dentro da sua expectativa, que seria R$ 500. Ah, Rodrigo, não, R$ 610 é uma margem muito baixa para mim, para uma quilometragem dessa. Eu queria lucrar em torno de R$ 700. Então você já sabe que dentro desses R$ 930 aí, você teria que colocar aí algo em torno de R$ 90. Então ficaria em torno de 1.020, arredondando aí R$ 1.000 o valor desse frete. É como eu falei para você, existem vários fatores que influenciam no frete, no custo do frete, e você conhecer os custos que você vai ter no frete é algo extremamente importante para você estar repassando para o seu cliente aí o preço correto, o valor correto do seu serviço. E aí, pessoal, aqui na planilha, na parte de baixo, a gente tem o quilômetro rodado efetivo, certo? Quanto de fato nesse frete aí você está cobrando em termos de quilômetro rodado, porque a gente colocou aqui um valor de referência de 1,70, mas de fato quanto você está cobrando? Vamos dizer que você fecha com o seu cliente aí R$ 1.000, vamos colocar aqui R$ 1.000 é o que você de fato fechou com o seu cliente de valor do seu serviço, certo? E a quilometragem total rodada, como a gente está aqui, 547, a gente vai colocar novamente aqui embaixo. 547. Então saiu aí a 1,83, a planilha trouxe esse resultado para a gente, 1,83 o quilômetro rodado que você está de fato cobrando do seu cliente aí nesse frete. Beleza, pessoal? Essa planilha aí, como eu falei, ela vai estar disponível gratuitamente para você baixar e utilizar a planilha Excel, certo? E é uma planilha bem interessante, porque você não precisa ficar ali quebrando cabeça com muito cálculo. Já joga os dados lá
e ela retorna para você aí tanto o valor de referência em termos do quilômetro rodado, quanto também o custo total do seu frete, para você ter uma base de quanto cobrar aí o valor do frete para o seu cliente. Pelo menos é assim que eu faço, pessoal, e assim que eu estou passando para vocês aí. Novamente eu digo, vai estar aqui na descrição o link para você baixar essa planilha e também vai estar aí na descrição o link caso você queira aí assistir a primeira aula do meu curso aí, Transportador Autônomo do Zero. Beleza, pessoal? Esse foi aí a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante o vídeo. Beleza? Até a próxima.